Olá, galera! Eu sou a professora Mariana Moreira Neves. Vou falar com vocês hoje sobre direito do consumidor. E a nossa aula de hoje é sobre infrações penais. Tá quase acabando o Código de Defesa do Consumidor, mas a gente ainda tem as infrações penais aqui pra gente conversar, tá? Eu sei que a outra parte também é super importante, mas isso pode também cair na sua prova, então não deixa de estudar. Tem o seu material aí sempre completo. Então, a gente sabe que existem, né, as sanções administrativas ali também no Código de Defesa do Consumidor, isso foi objeto de uma outra aula, mas existem também infrações penais para aquele fornecedor que incorrer em abuso aí de direito do consumidor. Tudo isso para equilibrar a relação de consumo, para deixar o fornecedor não tão mais alto do que o consumidor, que é o vulnerável, aquele que não tem informação, que é o coitadinho lá da nossa relação de consumo, ele seja equiparado, tá? Então a gente precisa trazer o fornecedor aí na igualdade do consumidor. Então, quando que vai acontecer aí essas infrações penais, tá? Vai estar então no artigo 63 ao 74 do nosso CDC, ele vai trazer os crimes contra as relações de consumo. A pena desses crimes vai depender de acordo com a culpabilidade. A gente vai ter, igual no Código Penal, de 6 meses a 1 ano de detenção, por aí, tá? A forma de falar é a mesma, mas a culpabilidade vai influenciar no tempo aí da pena ou então no valor da multa que o fornecedor tiver que arcar. O diretor, o administrador ou o gerente da pessoa jurídica, lá do fornecedor, que permitir ou aprovar o fornecimento, a oferta e a exposição à venda ou a manutenção em depósito de produtos, né, ou serviços que não estejam preparados aí ou não estejam adequados para o consumo, eles também vão poder receber aí essas penas que o Código de Defesa do Consumidor prevê. Isso aí está escrito no artigo 75 do CDC. Então vamos lá. Os crimes de consumo, eles podem conter aí circunstâncias agravantes. Então, o artigo 76 vai dizer para nós quais são essas circunstâncias agravantes. É a época de crise econômica, né, de grave crise econômica. Por quê? Se a população já está sofrendo economicamente por causa da crise, não pode ter um consumidor que vá se aproveitar desse momento que o consumidor ele está mais vulnerável ainda. Então, isso vai ser considerado aí uma agravante para o crime de consumo que ele cometeu. A ocasião de calamidade, né, da mesma forma, o fornecedor não pode se aproveitar da fragilidade do consumidor, grave dano individual ou coletivo, tentativa de dissimular a natureza ilícita do procedimento. Então aconteceu lá um crime de consumo e o fornecedor vai falar que não, que a culpa não era dele, que não foi tão grave assim, que não era bem assim, tudo isso para se excusar de responsabilidade. E aí ele vai estar, na verdade, só agravando a pena que ele for receber aí para esse crime de consumo. Então, no caso também de servidor público ou pessoa com condição econômica social manifestamente superior à da vítima, para não tirar proveito do consumidor aqui mais uma vez. E o servidor público, porque a gente, como consumidor, como cidadão, a gente espera, né, que a pessoa do serviço público, ela vá ajudar a gente, que ela tem essa profissão justamente para atender a população da melhor forma possível. Então a gente não espera que justamente dessa pessoa vai vir aí um dano, né, um prejuízo para nós. Então é por isso que, se você for um servidor público e você cometer um crime de consumo, ele vai ser considerado aí um crime com agravante. E tem mais aqui. Operário ou rurícola, menor idoso, deficiente mental, interditado ou não. Gente, esse aqui é meio óbvio, né? Você já não pode se aproveitar do consumidor de nenhuma maneira. Não importa se está em estado de calamidade, se é uma greve, né, econômica aí. Imagine se você vai tratar
de um operário ou um currículo que não teve escolaridade, que não tem informação, uma pessoa que não está acostumada aí com esse exercício todo do mercado de consumo. Imagina também se for uma criança, uma pessoa menor de idade, ou então um idoso, uma pessoa acima de 60 anos. Você vai se abusar dessa pessoa, você vai se utilizar aí de artimanhas para conseguir o que você quer em cima de pessoas vulneráveis, de pessoas hipervulneráveis, até mesmo de deficiente mental, né? Não importa se a pessoa ela foi interditada ou não aqui para o CDC. Sendo um deficiente mental, você também não vai poder se aproveitar dela. E aí vai ser uma agravante para o seu crime de consumo. E também a última agravante ali é a operação que envolva produtos ou serviços essenciais à vida do consumidor, que são, por exemplo, né, os alimentos, os medicamentos. Então, é fácil de gravar isso aí na sua cabeça. Sempre que for uma coisa muito grave, que doa, né, quando a gente escuta um crime desse tipo aí de consumo, aí vai ter considerando uma agravante para essa pessoa que cometeu. E vamos então para o estudo das penas. Então, a multa pode ocorrer aí nesses casos e também pode ocorrer detenção. A detenção vai ser desde 1 mês até 2 anos. Então, esse vai ser o prazo mínimo e o prazo máximo aí que o CDC dispõe para nós. Vamos fazer a leitura dos artigos. O 87, ele vai... 87 não, gente, perdão. O 78, essa prof maluca, ele vai tratar, então, da interdição temporária de direitos. A publicação em órgãos de comunicação de grande circulação ou audiência às expensas do condenado de notícias sobre os fatos e a condenação, prestação de serviços à comunidade. Então, além dessa multa ou da detenção, você pode ter a interdição temporária de direitos, o seu nome publicado ali em canais de grande circulação que várias pessoas vão ver, e a prestação de serviço à comunidade, tá? As penas pecuniárias, as multas, né, serão fixadas em dias multa, correspondente ao mínimo e ao máximo de dias de duração da pena privativa de liberdade combinada ao crime. Então, a multa vai variar ali, correspondendo, né, aos dias da pena privativa de liberdade dentro da máxima e da mínima. Nos crimes previstos pelo CDC, poderão intervir como assistentes do Ministério Público os legitimados indicados, aos quais também é facultado propor ação penal subsidiária, se a denúncia não for oferecida no prazo legal. Tranquilo, né, gente? Vamos seguir em frente aqui. O artigo 63 vai trazer aqui um crime de consumo para nós. Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de produtos nas embalagens, nos invólucros, recipientes ou publicidade. A pena é detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Gente, o que é aqui então o crime do artigo 63? Por exemplo, a pessoa fabrica fogos de artifício e não coloca que aquele conteúdo ali é explosivo. A pessoa fabrica um produto que contém glúten, que contém lactose e não coloca essas informações no rótulo. E aí várias pessoas vão comer aquele produto e passar mal. Vão ter danos ali, né? Porque comeram um produto que não tinha a informação correta na embalagem. Parágrafo 1º. Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de alertar mediante recomendações escritas ostensivas sobre a periculosidade do serviço a ser prestado. Então, mesmo vale do produto, vale para o serviço. Se o crime é culposo, a pena é a detenção de 1 a 6 meses ou multa. Artigo 64. Deixar de comunicar à autoridade competente e aos consumidores a nocividade ou periculosidade de produtos cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no mercado. Por exemplo, sabem aqueles recall de carro?
você vê lá que tal concessionária está fazendo um recall, tal marca de carro está fazendo um recall pela televisão, pela rádio, pelo jornal. Então ela sabe que ela colocou um produto no mercado que, aquele tempo, era ok, estava tudo certo com o produto, não tinha problema nenhum. Mas posteriormente, aquele produto começou a gerar problema. E aí foi constatado que todos aqueles carros daquela marca, modelo e ano, eles estavam dando esse problema. Então, a marca ali do carro, eles têm que fazer um recall, eles têm que chamar todos os consumidores de volta às lojas para consertar aquele carro, para não gerar dano para o consumidor, tá? Então, quem deixa de fazer o recall, por exemplo, vai estar aí incorrendo em crime de consumo e a detenção vai ser de 6 meses a 2 anos e multa, perdão, aqui é e multa, não é ou multa. Parágrafo único. Incorrerá as mesmas penas quem deixar de retirar do mercado imediatamente, quando determinado pela autoridade competente, os produtos nocivos ou perigosos na forma deste artigo. Então, uma vez que o fornecedor ele foi notificado de que aquele produto dele não pode mais estar no mercado, ele tem que retirar do mercado imediatamente, senão ele pode incorrer aí em crime de consumo. Artigo 65. Executar serviço de alto grau de periculosidade, contrariando determinação de autoridade competente. Então, é você prestar um serviço que não poderia ser prestado porque o grau de periculosidade é muito grande. A pena vai ser a detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. As penas desse artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à lesão corporal e morte. Então, se o seu serviço ali de alta periculosidade resultar em lesão corporal e morte, você vai responder por esse crime, né? Lesão corporal ali ou morte, e também pelo crime de consumo. Não vai ser por causa dos crimes ali previstos no Código Penal que você vai se excusar de responder pelo crime de consumo que você cometeu. 66. Fazer afirmação falsa ou enganosa ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços. Tudo isso para fazer com que o fornecedor ande na linha, percebe? Pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta, quem pagar para essa oferta circular aí no mercado. Se o crime é culposo, detenção de 1 a 6 meses, ou multa. Então aqui é ou e no caput é e multa. 67. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva. Então, publicidade enganosa ou abusiva também constitui crime de consumo. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. 68. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Então, as publicidades não podem incitar a violência, não podem incitar ali o consumo de entorpecentes ilegais, por exemplo, né? Porque tudo isso pode causar aí um dano à saúde e à segurança do consumidor. A pena é a detenção de 6 meses a 2 anos e multa. 69. Deixar de organizar dados fáticos, técnicos e científicos que dão base à publicidade. Então, a detenção ali vai ser de 1 a 6 meses ou multa. Artigo 70. Eu sei que é chato, gente, mas é importante a gente fazer a leitura aí dos institutos para ficar grudadinho aí na sua cabeça e no dia da prova você não errar. Porque eu sei que se deixar para ler em casa sozinhos, vocês não vão ler, né? Então vamos lá. Empregar na reparação de produtos
peça ou componentes de reposição usados sem autorização do consumidor. Então, se você leva, por exemplo, seu secador de cabelo consertar e troca o motor dele por um motor de qualidade inferior, né? Então, isso não é autorizado pelo consumidor? Não. Então, caracteriza-se crime de consumo. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. 71. Utilizar na cobrança de dívidas de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas, ou de qualquer outro procedimento que expõe o consumidor injustificadamente ao ridículo, ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer. A gente sabe que o consumidor, né, ele pode ser cobrado aí das suas dívidas, não tenha dúvida, mas ele não pode ser cobrado de modo vexatório, né, que vai causar algum constrangimento, uma humilhação, que todo mundo vai ficar sabendo que ele está devendo. Isso aí não pode acontecer, tá? A pena para esse crime de consumo é a detenção de 3 meses a 1 ano e multa. 72. Impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações que sobre ele constem em cadastros, bancos de dados e fichas e registros. Então, se você impedir ou dificultar o acesso do consumidor a obter os dados dele nesses cadastros e bancos de dados de consumidores, a sua pena aí, como fornecedor, vai ser de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. 73. Deixar de corrigir imediatamente informação sobre consumidor constante de cadastro, banco de dados, fichas ou registros que sabe ou deveria saber ser inexata. Então, você ter o nome inscrito irregularmente, né, vai poder acarretar aí num crime de consumo para o fornecedor e se ele não corrigir imediatamente, ele vai ser penalizado com uma detenção que pode variar, né, de 1 a 6 meses ou multa. 74. Deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia adequadamente preenchido com especificação clara de seu conteúdo. A pena é a detenção de 1 a 6 meses ou multa. E por último aí, a gente tem o artigo 79, que vai falar sobre a fiança. O valor da fiança nas infrações de que trata esse código será fixado pelo juiz ou pela autoridade que presidir o inquérito entre 100 e 200 mil vezes o valor do bônus do Tesouro Nacional, ou índice equivalente que venha substituí-lo. E ainda tem o parágrafo único do 79. Se assim recomendar a situação econômica do indiciado ou réu, a fiança poderá ser reduzida até a metade do valor mínimo ou aumentada pelo juiz em até 20 vezes, tá? Então, cabe fiança aí para os crimes de consumo e vai depender aí o valor, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado da aula. Eu aceito críticas construtivas e sugestões lá pelas redes sociais, tá bom? Me encontrem lá como Prof. Mariana Moreira Neves, tanto no Face quanto no Instagram. Continuem os estudos, não deixem de seguir em frente que o seu sucesso vai chegar e vai ser antes do que vocês imaginam, tá bom? Até a próxima!